falar dos tempos de Vargas, porque na comemoração do cinquentenário da morte dele, é claro que nós tivemos a oportunidade de ouvir, ver, ler artigos, manifestações, que em geral se concentram excessivamente sobre a figura do Getúlio. E o Vargas tem esse dom, né, de atrair a curiosidade, às vezes a hostilidade dos seus contemporâneos, dos que seguiram ao seu tempo. Isso, no meu juízo, deforma um pouco a capacidade de avaliação do significado da sua obra como estadista. Eu, observando o debate nesses últimos dias, eu tenho às vezes a impressão de que as pessoas, por ocasião do cinquentenário, do celebração do cinquentenário, elas vão ao passado porque elas estão percebendo que estão perdendo o futuro. Elas vão a figura de Vargas como uma espécie assim de alento, né, para que eles mantenham essa esperança de que o Brasil possa outra vez em algum momento, né, recuperar aquele desempenho que supostamente teve no período de Vargas. Por que eu estou dizendo isso? Supostamente teve. Porque quem olhar a história, a narrativa dos fatos, vai ver que a maioria das interpretações idealiza aquele momento. Foi um momento terrível para a humanidade. E por ter sido terrível, foi ao mesmo tempo parteiro de grandes soluções. Terrível porque ele corresponde à crise prolongada da ordem liberal burguesa. Essa aqui é a verdade. Crise prolongada da era liberal burguesa. Ou seja, a hegemonia britânica que está, na verdade, perdendo passo no surgimento de um novo hegemon, os Estados Unidos, que ainda não é capaz de substituir completamente o protagonista anterior, Inglaterra. É a crise do liberalismo econômico como ideologia e como prática. E é, sobretudo, um momento em que ocorre o fenômeno mais importante do século XX. Eu acho que o século XX tem que ser olhado nessa perspectiva, que é a emergência das massas populares no processo político e como atores sociais importantes. Essa é que é a questão central, ao meu juízo, não é, da primeira metade do século XX, dos chamados anos 20 e 30. Na verdade, a constituição da sociedade de massas ela está posta no final do século XIX, com a segunda revolução industrial. Ela é que congrega as massas trabalhadoras sob o mesmo comando capitalista, cada vez mais centralizado, o surgimento da grande empresa, ao mesmo tempo a concentração nos centros urbanos de grandes massas populares, uma coisa que não é típico do capitalismo do século, da primeira metade do século XIX. Isso é coisa da segunda revolução industrial. E isso coloca para a ordem liberal uma questão que é resolvida a ferro e fogo ao longo da primeira metade do século XX. Essa que é a história da primeira metade, a essência da história da primeira metade do século XX. É a luta pela integração das massas, a luta pela sua autonomia e
pelo reconhecimento do seu papel político. É daí que nascem os movimentos sociais, de massas na Europa e também, em menor medida, nos Estados Unidos. Então, é da crise da ordem liberal burguesa, caracterizada por essas transformações, é que surge o conflito social que marca os anos 20 e 30. Não se trata apenas de que os pressupostos econômicos que comandavam, que organizavam e coordenavam o capitalismo liberal se esvaem, se destrói, mas se trata principalmente do fato de que é preciso, de alguma maneira, reconhecer a presença das massas trabalhadoras no cenário político. Isso tem implicações importantes para a forma de funcionamento do capitalismo. Em primeiro lugar, porque a suavidade dos mecanismos de ajustamento, representados sobretudo pelo padrão ouro, são progressivamente substituídos por uma intervenção crescente do Estado na economia. Ainda que nós tenhamos certas abordagens que procurem mostrar que os anos 30 foram, na verdade, um divisor de águas no que diz respeito ao papel do Estado na economia, essa questão já vinha sendo posta, não é? Desde a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial é a primeira guerra total, não no sentido de que ela envolve muitos países, mas no sentido de que ela envolve toda a sociedade. Ela, na verdade, chama toda a sociedade a participar do esforço de guerra. Ou seja, quem não está na trincheira está produzindo para quem está na trincheira. Essa é a primeira guerra total, no sentido de que ela envolve o esforço econômico da sociedade para produzir diretamente para a guerra. Né? Isso teve uma importância enorme, por quê? Porque trouxe, pela primeira vez, a ideia do planejamento, a ideia de que era possível organizar a economia mediante o planejamento para a guerra. Né? Isso foi feito na Europa e foi feito, sobretudo, nos Estados Unidos, como provedor de recursos para a guerra que estava transcorrendo na Europa. Os Estados Unidos criaram um board para administrar a economia de guerra. Esse é um fenômeno novo na história do capitalismo. E esse fenômeno novo marca uma mudança importante no sentido de que há a percepção de que essa economia pode funcionar com a coordenação centralizada do Estado. Isso é, de que as relações econômicas podem se dar dentro, né, no marco das decisões tomadas centralizadamente pelo Estado. E isso vai determinar o debate dos anos 20, né, entre a esquerda e a direita. Então, digamos, a ideia do planejamento socialista, né, a ideia da intervenção do Estado tomada pelos regimes fascistas, né, tem, ainda que muita gente não tenha percebido, tem a sua origem nessa experiência da Primeira Guerra Mundial, né, que é o primeiro conflito que envolve, além de envolver muitas nações, obriga a sociedade a participar completamente do esforço de guerra. Não há quem estivesse ausente, né? Quer como trabalhador das indústrias que produziam para a guerra, pela conversão da indústria civil à indústria bélica, quer pelo financiamento da guerra, pela aquisição
de bônus de guerra que financiavam o esforço bélico, né? Quer pela participação na logística da guerra e nas fronteiras. Isso faz repetir depois, com mais intensidade, na Segunda Guerra Mundial. Então, mas o importante é que fique claro que nesse momento se torna óbvio que a integração das massas, o funcionamento da economia passa a ser um problema político, um problema da atuação do Estado. Né? Isso está posto nos anos 20, isso está posto claramente nos anos 20. A despeito, e aí entra uma questão importante, a despeito da resistência ideológica das classes proprietárias. Porque o que marca os anos 20 é esse conflito, esse mal-estar entre, de um lado, né, a percepção de que é possível se evitar os solavancos do capitalismo, as suas injustiças pela intervenção do Estado. Por outro lado, há uma permanência ruidosa da visão neoliberal. Isso está expresso no fato de que, no pós-Primeira Guerra, né, a obsessão das classes proprietárias, qual era? Era desmontar o esforço, a maquinaria que coordenou o esforço de guerra e voltar ao padrão 1. Voltar ao padrão 1. O problema aí era o seguinte, perguntar para as massas que eles tinham botado para dentro se elas estavam dispostas a sair para fora, sair de volta. E aí elas disseram que não. Né? Elas disseram que não porque ao longo dos anos 20, né, o que nós assistimos foi o quê? Foi a vitória dos trabalhistas na Inglaterra, né? Nos anos 20 e 30, a vitória e a emergência do Front Populaire na França, né? E o crescimento portanto, né, a política liberal é nesse momento progressivamente a política dos liberais, do parlamento. Né? Eu recomendo que vocês leiam um autor chamado Carl Schmitt, a política do parlamento, a política dos liberais, portanto, é substituída pela política dos partidos de massas. Começa nesse momento a substituição, portanto, começa nesse momento a ser discutida, né, a natureza da sociedade de massas. Eu não vou falar da democracia de massas porque não se tratava disso, se tratava da natureza política da sociedade de massas. Rebatendo isso para o Brasil, né, que era, como diz o professor João Manuel, fazendão atrasado, né, oligárquico. O que era o Brasil? O Brasil era uma sociedade oligárquica liberal, cuja estrutura econômica e social estava fundamentalmente localizada na agricultura exportadora e nos seus desdobramentos regionais. Mas era um país que combinava essa situação econômica com um atraso social cujas origens nós sabemos onde está. Então, nesse momento em que a Europa e o mundo desenvolvido sofrem essas transformações, o que ocorre no Brasil? Ocorre no Brasil, como sempre, de uma forma transformada, uma luta pela modernização. Está expresso no tenentismo, né? Está expresso. Não vamos nos iludir, quando eu falo das sociedades envolvidas, nós sabemos que o sufrágio universal, né, é implantado
termina de ser implantado em 1928 na Inglaterra, com o direito do voto das mulheres. Não havia sufrágio universal. Não havia sufrágio universal. O sufrágio o voto era censitário. Ou seja, o voto era dos proprietários e a classe dirigente inglesa, por exemplo, era a aristocracia inglesa. Os movimentos modernizadores eram movimentos que pediam a Revolução Tenentista, depois a Revolução de 30, na verdade, era uma rebelião contra a sociedade liberal oligárquica, que resultou na assunção pelos revolucionários do poder no Brasil. Né? E qual era o projeto? Qual era o projeto modernizador? O projeto modernizador era, na verdade, o de fazer que o Brasil chegasse às normas contemporâneas de convivência e de normas contemporâneas da economia moderna e da convivência, da sociabilidade capitalista. Mas era um projeto que, na verdade, se conformou, foi se conformando a partir da crise dessa modernidade. Ele se conformou a partir da crise da modernidade, né? Ou dessa suposta modernidade. Porque, na verdade, a Revolução de 30 ocorre em meio à Grande Depressão. Então, não é que esse projeto tivesse sido formulado de antemão, com clareza. Não havia nada disso. Havia, sim, uma oposição à ordem liberal oligárquica. Era uma crítica à revolução à ordem liberal oligárquica. Mas o projeto vai se forjando a partir da crise dos anos 30. Então, onde eu li um artigo que diz: o Getúlio renegociou a dívida externa. Não tinha outro jeito, tinha que renegociar. Por quê? Porque a crise de 30 fez com que, por exemplo, os preços do café caíssem 60%. Como caiu o preço de todas as commodities. E a crise de 30 representou, de fato, né, o colapso da divisão do trabalho proposta pela Inglaterra. Né? A crise se inicia depois da Primeira Guerra e o colapso ocorre em 30. A divisão social do trabalho, entre outras coisas. O que a crise de 30 mostra? Falou: olha, isso aqui, essa divisão social, internacional do trabalho, não tem mais nenhuma chance de sobreviver. Ou não tem nenhuma chance de sobreviver quem insistir em permanecer nela. Né? Então, digamos, a Revolução de 30 ocorre neste momento de inviabilidade da ordem liberal oligárquica. Vou lembrar vocês, não preciso lembrar vocês, que as eleições aqui eram feitas com as atas. Portanto, é chamada eleição a bico de pena. Né? E elas não tinham não expressavam de maneira nenhuma a vontade popular, se é que tal coisa poderia se formar naquela sociedade. Né? Então, no momento em que ocorre a crise, que se mostra inviável, era preciso reagir a ela. E a reação a ela, né, envolve um jogo de representações e de interpretações em relação ao que está acontecendo no mundo. Naquele momento, né, em que a crise rompe todos os conflitos que estão na base de um projeto de restabelecer a ordem liberal no mundo inteiro, e ao mesmo tempo a inviabilidade de fazê-lo, coloca aos movimentos de massa uma série de questões. Não é por acaso que Mussolini era socialista e foi o líder da escalada fascista na Itália, a escalada ao poder fascista na Itália. Tem razão Calpolani quando ele diz que o coletivismo não era um projeto ideológico,
o coletivismo era um processo social profundo que marcava, que dava o sinal de que nós estávamos no Requiem, rezando a missa de Requiem para a ordem liberal burguesa. Isso tinha acabado. E essa crise foi profunda a ponto, não é, de desencadear, por exemplo, nos Estados Unidos, conhecido pela sua aversão ao qualquer intervenção do Estado na economia, tanto que logo depois da guerra, né, os controles foram imediatamente desmanchados, os controles dos Estados Unidos. Mas, em 1933, ou em 1932, a coalizão que apoiou o Roosevelt, que era uma coalizão complexa, né, porque envolvia desde descendentes dos barões ladrões, os grandes magnatas americanos, os proprietários de terras do sul, reacionários, e a massa operária, né, que foi sindicalizada pelo Roosevelt. Era essa coalizão de interesses que se juntou em torno do quê? Em torno do New Deal. Agora estamos falando em pacto social, como se o Pacto de Moncloa tivesse sido a única experiência na história. É impressionante como a imprensa brasileira é ignorante. Mas o New Deal, na verdade, esse projeto New Deal juntou essas figuras. Mais que isso, né? Se vocês olharem as propostas, né, que marcam a campanha do Roosevelt, vocês vão ver que elas todas, as propostas, sobretudo as de planejamento do setor industrial e agrícola, né, propostas pelo Rexford Tugwell e pelo Adolfo Berg, que depois foi embaixador no Brasil, né, eram de um intervencionismo, né, uma coisa inimaginável, né, para os dias de hoje, no sentido de que eles se miravam na experiência, por incrível que pareça, muitos deles se miravam na experiência de planejamento soviético. A experiência americana, as propostas americanas, por exemplo, do NIRA, que era o órgão encarregado do planejamento industrial, com apoio, por exemplo, da General Motors e da General Electric, né? Porque era tal o grau de desagregação econômica que a estatização era vista como uma forma de você impedir o colapso. Então, eu queria sublinhar duas coisas. A primeira delas é que não havia, no caso brasileiro, esse projeto claro, havia um projeto claro que era uma crítica, eu disse, à ordem oligárquica liberal. Não queríamos mais aquilo. Segundo, era impossível, né, ao Brasil sobreviver minimamente sem uma outra direção na economia. Então, os anos 30 são marcados exatamente, sobretudo a partir de 37, são marcados exatamente pela percepção de que, percepção decorrente, inclusive, da fragilidade política e militar do Brasil diante dos Estados Unidos. Se vocês lerem o retrospecto, a história, né, desse período, vocês vão ver que muitas das observações que se fazem a respeito do Getúlio, de que ele ora procurava se apoiar nas forças fascistas no eixo, ora nos americanos, né, é verdadeira, mas ao mesmo tempo é falsa, na medida em que ela procura mostrar que o Getúlio caminhava em zigue-zague. É verdade que ele caminhava em zigue-zague, mas também em linha reta. Ele conseguiu caminhar em linha reta porque ele caminhava em zigue-zague. Porque ele sabia que, primeiro, né, que a vitória do Roosevelt nos Estados Unidos lhe tinha dado um ponto de apoio, porque o Roosevelt
em relação aos republicanos e depois em relação ao Truman também, era uma excepcionalidade nos Estados Unidos, absoluta excepcionalidade, tal como o Getúlio era aqui, na medida em que o Roosevelt, sem abandonar as pretensões de domínio imperial americano, isso está na raiz da história dos Estados Unidos, sem abandonar essas pretensões, ele era ao mesmo tempo muito mais internacionalista, no bom sentido, porque ele achava, né, ele e a sua entourage achavam que, na verdade, a realização desse projeto de hegemonia americana supunha, né, o repúdio, primeiro, ao predomínio das finanças dentro do Estado americano. Né? Porque eu sempre brinco com meus alunos que nos anos 20 eu não sabia quem era o braço de quem. Se era o Departamento de Estado que era o braço do Morgan, se era o Morgan que era o braço do Departamento de Estado. Porque, na verdade, se confundiam as políticas, a política financeira americana dos anos 20. Né? De financiar, de gerar o endividamento externo alemão, inclusive brasileiro, que nós tivemos que renegociar depois. E a política americana era a de... Por que era o Morgan? A política dos republicanos. Não é? Era o Morgan porque o projeto era um projeto liberal sob a égide do grande capital financeiro americano. Esse era um projeto de domínio americano. Substituía a Inglaterra como potência financeira e como potência industrial, sobretudo sabendo que o centro da questão está no controle da moeda e da finança. Isso eles nunca tiveram dúvida. Né? Tanto que eles enviaram à América Latina, nos anos 20, os chamados Money Doctors. Não é isso? O que eram os Money Doctors? Ensinar aqui aos índios como é que deviam se comportar em relação ao seu Banco Central, à sua política monetária, etc. Os mexicanos foram mais vitimados do que nós nessa coisa dos Money Doctors. Mas, enfim, havia claro esse projeto republicano que foi a garra na medida em que ocorreu a crise. E o que é a coalizão do New Deal? A coalizão do New Deal, sem abandonar essa pretensão de hegemonia, ao mesmo tempo propõe que ela seja exercida de outra forma. E isso vai bater, obviamente, numa busca, durante os anos 30, de colaboração e de negociação com o Brasil. Durante o tempo inteiro, o Getúlio jogou com maestria esse jogo de se utilizar da rivalidade entre Estados Unidos e Alemanha. Né? Tanto que nós fizemos um acordo de reciprocidade com os Estados Unidos, um acordo comercial, que o Brasil cumpriu a meias, e fizemos um acordo de compensação com a Alemanha, de marcos compensados com a Alemanha, que permitiu que o Brasil recuperasse um pouco as suas exportações no meio da crise. Porque nós não podemos esquecer o seguinte, é que o comércio mundial se contraiu violentamente durante a crise. A queda foi uma queda brutal, tanto de preços quanto de quantidades. Por que o Brasil fez esse jogo? Porque ele precisava, na verdade, multiplicar, dividir as suas áreas de comércio, né? E ele sabia que o acordo de compensação com a Alemanha, por exemplo, né? O que era o acordo de compensação? Na verdade, é um acordo de barco, proposto pelo SALT, né? Com todos os países do leste europeu e em desenvolvimento. O que era? Era um acordo que visava, na verdade, evitar o uso de moeda forte, que era o que escasseava, sobretudo nos países que tinham sido vítimas do processo de endividamento dos anos 20. Né? E no Brasil passou os anos 30 inteiros, Getúlio, oscilando entre renegociações da dívida, né? Paralisações de pagamento e, finalmente, na decretação de uma moratória. Tudo isso tolerado e, às vezes, até estimulado pelo Roosevelt. Né? Porque a coalizão que o Roosevelt representava era uma coalizão que nós podíamos chamar de anti-capital financeiro. Tanto que quando o Keynes foi falar com o Roosevelt, né? O Keynes ficou muito impressionado com as mãos do Roosevelt. Com as mãos, ele ficava olhando para as mãos do Roosevelt, que ele achava, sabe que o Keynes era complicado.
O que não quer dizer que não fosse também um grande homem, além de ser um grande economista. Mas eu dizia que o Roosevelt, quando o Keynes lhe falou que era preciso, na verdade, montar a ordem de Bretton Woods em cima do controle de capitais, o Roosevelt perguntou, mas isso prejudica os banqueiros? E o Keynes falou, prejudica. E o Roosevelt deu um tapa na perna. Né? Esse episódio é conhecido porque o Roosevelt tem que desmentir que ele fez isso, porque foi um escândalo, né? A reação quando contaram essa história. Mas isso foi essa ambiguidade do Getúlio, né? Que tinha essa correspondência na ambiguidade do Roosevelt também. No fundo, havia a ideia de um capitalismo livre das desordens promovidas pelo capital financeiro. Nos Estados Unidos, vocês sabem que em 1930 foi editado o chamado Glass-Steagall Act, que perdurou até pouco tempo, agora eles aboliram, né? Que impunha uma disciplina muito dura ao sistema financeiro, né? Pedindo que os bancos comerciais participassem de emissões de ações, que operassem na bolsa, etc. Isso durou muito tempo. E, no caso do Brasil, a Sônia pode testemunhar, os discursos do Getúlio, até o Getúlio dos anos 50, sempre foram de advertência contra o risco de você recorrer ao financiamento externo para promover o desenvolvimento. E, digamos, o ponto alto dessa ambiguidade do Getúlio foi a negociação da Companhia Siderúrgica Nacional, né? Que ele jogou o tempo inteiro com a possibilidade da Krupp vir ao Brasil, já que a United States Steel aparentemente não se manifestava a favor, até porque não havia interesse nenhum naquele momento dos americanos mover o seu investimento direto para cá. Isso ocorre depois da Segunda Guerra, na velocidade em que ocorreu. Mas o que eu queria dizer é que, ao mesmo tempo, os críticos, né, eles dizem que o Getúlio oscilava entre o apoio ao eixo e o apoio aos Estados Unidos. A visão que eu tenho da questão é que o Getúlio fez isso por razões internas e por razões externas. Ele não podia, na verdade, de maneira nenhuma, alinhar com o eixo, porque assim ele estaria arriscando o seu pescoço diante da força do movimento integralista no Brasil. O Muniz Bandeira diz muito bem no livro dele, diz o seguinte: se o Getúlio não tivesse dado o golpe de 37, teria havido o golpe sem o Getúlio. Teria havido o golpe sem o Getúlio. Porque, na verdade, o Brasil estava na iminência diante dos conflitos de fora que foram transportados para cá, estava na iminência de sofrer um golpe integralista. E a intentona de 35, digamos, não ajudou nada. Ao contrário, jogou água no moinho. O engraçado é que os analistas estrangeiros, né, mais do que os brasileiros, eles não veem o golpe de 37 como um golpe pró-fascista. Eles veem como um ato bonapartista, como um gesto bonapartista, de se colocar acima do conflito de classes que estava se manifestando politicamente dessa forma. Voltando à questão de Volta Redonda. Volta Redonda envolveu uma negociação delicada, ademais, né, que é pouco mencionada, que é a negociação a respeito da instalação das bases americanas aqui. A base de Natal. Por quê? Porque, na verdade, a despeito do seu compromisso com a democracia, os americanos estavam dispostos a uma invasão militar no Brasil, provavelmente, se o Brasil aderisse ao eixo. Getúlio sabia disso.
os oficiais americanos manifestaram várias vezes essa intenção. Se o Brasil, na verdade, manifestar qualquer inclinação em relação ao eixo, nós teremos que ocupar, que eles não queriam a sua retaguarda, não é? Nenhum problema. Eles sabiam que o Brasil, não é? No Brasil, o desenvolvimento das forças fascistas, sobretudo no sul do Brasil, né? Vocês assistiram filmes Meninos do Brasil? Devem ter assistido os filmes Meninos do Brasil. Não era desprezível, na verdade, o potencial disruptivo das colônias estrangeiras localizadas no Brasil. Eu me lembro bem dos meus avós italianos relatando, antifascistas, relatando uma penetração do movimento fascista no meio da colônia italiana, como na colônia alemã, que aliás era muito mais forte. Então é óbvio que não se trata de justificar as violências do Estado Novo, mas trata de compreender. Eu acho que a gente tem que fazer o esforço de compreender o que significou aquilo, né? E abandonar a tendência a rotular, né? O Getúlio era fascista, o Getúlio era um positivista gaúcho, né? Que tinha uma ideia de progresso no Brasil, que se moveu em meio a esse conflito terrível. Então foi exatamente a partir de 37, voltando um pouquinho, né, nós estamos falando de volta de 37, que esse projeto se consolida de duas formas. Primeiro porque Macedo Soares disse a ele uma vez, um país fraco militarmente e industrialmente não pode ser livre. Um país fraco militarmente e industrialmente não pode ser livre. Por quê? Porque eles estavam vivendo todas aquelas pressões e contrapressões que eram brutais, né? Sobretudo as que vinham dos Estados Unidos. Esse acordo de reciprocidade foi feito quase com a faca no pescoço. Getúlio não queria. Mas ele manejou a política brasileira de modo a provocar no Oswaldo Aranha, em 37, a ideia de que, com a suspensão do esquema de financiamento do café e do câmbio e a renegociação da dívida externa e as outras medidas econômicas que ele tomou, o Getúlio tinha tomado uma medida liberal, uma comunista e outra fascista, ao mesmo tempo. Dizia Oswaldo Aranha, que ele tomou medidas liberais, comunistas e fascistas ao mesmo tempo. Que Oswaldo Aranha, diga-se, era um liberal bastante simpático aos americanos, né? Crítico do Estado Novo em muitos momentos, por boas e pelas más razões. Mas, voltando então à questão de Volta Redonda. E Volta Redonda, de fato, é um marco na industrialização brasileira, né? É um marco, quer dizer, divide o processo de industrialização, é o marco do usuário do processo de industrialização em dois momentos. Entre a chamada, como diz o professor João Manuel, professor Eliana, a industrialização restringida e a passagem para a industrialização pesada, né? Isso é que marca, o que marca é a Volta Redonda, a Fábrica Nacional de Motores, a Fábrica Nacional de Álcalis, tudo isso negociado, né, no meio de um conflito terrível. Então, não tem desenvolvimentismo sem Estado Novo. Não tem desenvolvimentismo sem Estado Novo porque, não só pelas razões econômicas, mas porque ali se configura um projeto de Estado Nacional, de fato, não oligárquico, republicano, provavelmente não democrático. É contraditório? É contraditório. É contraditório. E, ao meu juízo, o que, na verdade, separa, nesse momento, o Brasil da Argentina é o fato de que, ao mesmo tempo, o Brasil aderiu integralmente à luta contra o eixo. Isso contaminou a sociedade brasileira, mas tem consequências. Tem consequências, né, que vão se manifestar
depois de 54, que é o aumento da presença do americanismo no Brasil, dentro das Forças Armadas, entre as classes médias. Os estudantes saíam à rua para celebrar a independência americana em 4 de julho, saíram às ruas para celebrar a independência americana em 4 de julho. Então, tem uma ambiguidade interessante. Né? Agora fazem Halloween, né? Mas, ao mesmo tempo que você consolida o Estado Nacional, você dá margem a que se desenvolva essa ideia, que volte sob outra forma essa ideia liberal, né? Apoiada no modelo americano. E é esse conflito que vai levar ao suicídio de Vargas em 54. Por que é esse conflito que vai levar ao suicídio de Vargas em 54? Porque, na verdade, no pós-guerra, sobretudo depois da morte do Roosevelt e da ascensão do Truman, né, a política americana se torna muito mais dura em relação ao Brasil. E, ao mesmo tempo, o Getúlio está cada vez mais convencido que, na verdade, a sobrevivência do país, a sobrevivência da nação, depende do prosseguimento do projeto de desenvolvimento nacional, desenvolvimento industrial. O Getúlio faz um discurso no estádio do Vasco, já eleito depois de 1950, em que ele diz: o Estado brasileiro, até agora, outorgou aos seus trabalhadores os seus direitos. Discurso do Estado Básico. Agora está na hora dos trabalhadores brasileiros tirarem do Estado brasileiro os seus direitos. Ele foi radicalizando, Getúlio foi radicalizando. Ele foi percebendo que, na verdade, as forças oligárquicas que foram derrotadas em 32, foram derrotadas em 37, voltaram via na redemocratização, voltaram com mais força por conta da Guerra Fria e por conta da estratégia americana de impedir que a América Latina, né, pendesse para o lado já que o mundo estava dividido agora entre os países socialistas e as democracias do Ocidente. E eu não preciso provar isso, porque está muito claro no desempenho político da América Latina, que aconteceu na América Latina a partir da deposição de Arbenz na Guatemala em 54. A morte de Getúlio é uma resposta a uma tentativa de golpe. E os golpes depois se reproduziram na América Latina. Tivemos a deposição do Perón, depois o suicídio de Getúlio adiou o golpe por 10 anos. Essa é que é a verdade, mas ele estava lá. Juscelino sofreu 3 tentativas de golpe militar. 3 tentativas. E isso está inscrito nesse conflito. Essa que é a herança, está inscrito nesse conflito entre a construção do Estado Nacional, da economia nacional, né, e o projeto americano para a América Latina. Eu não vi uma discussão na morte de Vargas que tratasse dessa questão. Da mudança das condições internacionais, representadas pelo endurecimento da política americana em relação à América Latina, em boa medida determinada pela Guerra Fria, e o suicídio de Vargas. Foi frustrado por quê? Porque as bases sociais e políticas desse Estado desenvolvimentista já estavam definidas. Eu escrevi no prefácio do livro do Lessa que o Juscelino realizou de outra forma o projeto que o Vargas pretendia fazer. Por que ele realizou de outra forma? Porque ele capturou, naquele momento, a expansão da grande empresa americana, da grande empresa europeia, né? E pôde, a
partir daí, definir o seu plano de metas. Mas, se houve alguma herança de Vargas, essa foi a mais importante, quer dizer, a definição desse espaço de construção, que foi ocupada de maneira muito diferente daquela que ele imaginou. Ele tinha pensado na constituição de grandes empresas nacionais, ele estava com essa ideia da construção de grandes empresas nacionais de origem estatal, né, para ancorar o desenvolvimento brasileiro. O que aconteceu é que a industrialização se fez pela combinação entre investimento público e a entrada de capital estrangeiro. Né? Foi o modelo desenvolvimentista do Juscelino, né? Que levou o país, então, a ingressar, a construir a sua moderna estrutura industrial. Para terminar, eu me pergunto, o que seria esse projeto de liquidar com a herança de Vargas? Se ela é entendida nesse sentido, a construção do Estado Nacional e do projeto de industrialização. O que seria se desfazer da indústria? Ninguém nunca conseguiu, eu não tenho resposta para exatamente, não sei o que passou na cabeça do Fernando Henrique quando ele disse isso. Eu não tenho exatamente a resposta, talvez ele se refira às leis, nós vamos ouvir aqui o professor Sequim, seriam as leis trabalhistas, as leis sociais? Ou seria uma outra ideia de integração do país à economia internacional em mudança? Eu acho que essa segunda hipótese é mais forte que a primeira. No fundo, matar a herança de Vargas, nesse sentido, significa você tentar restaurar uma integração econômica à economia mundial, porque o projeto de Vargas nunca foi autárquico. Isso é uma bobagem, né, monumental. Isso é uma besteira, é uma transposição do projeto fascista e nazista, esses sim autárquicos, até por conta das circunstâncias. A situação brasileira, não é verdade que o projeto era um projeto nacionalista, né, apoiado na ação decisiva do Estado como empreendedor. Eu até perguntei ao Lessa na entrevista que nós fizemos na Carta Capital. O Vargas cumpriu literalmente aquilo que o Gramsci falou sobre a industrialização italiana. Tratava-se de fabricar os fabricantes. Porque ele chamava o sujeito e mandaram tomar crédito na carteira, na CREAI, na carteira de crédito industrial do Banco do Brasil. Muitas empresas foram feitas assim. Então, se o projeto de eliminar a herança de Vargas é de uma nova integração, né, que se conseguiu, a meu juízo, foi restabelecer, sem que as condições o permitam, tentativa de restabelecer, né, a integração da economia brasileira através integração passiva da economia brasileira, como se nós pudéssemos voltar ao modelo primário exportador. Como se fosse possível tal coisa depois de anos de industrialização. O que acontece é que você produziu um esgarçamento da estrutura industrial, da economia, e crescimento mesmo que é bom, nada. Muito obrigado. Deixou-se uma herança. E existem outras heranças, como a herança malvejada, a herança maldita, agora dita pelo Lula. O senhor acha, dentro do que foi escrito no livro O Senhor e o Uniforme, que o grande projeto da reconstrução nacional ainda está à espera de alguém que
essa herança do futuro, que surja um novo programa para o Brasil? Olha, em primeiro lugar, eu me sinto aqui bastante recompensado que tem alguém que leu ainda o segundo Código. Eu não sei, eu acho que eu não fui claro, talvez eu tenha deixado de sublinhar na minha palestra, que eu de maneira nenhuma imagino que nós possamos reproduzir a experiência do Getúlio, dada a sua singularidade. As circunstâncias históricas que a presidiam, né? A sociedade brasileira mudou muito de lá para cá. Né? A sociedade se tornou muito mais diferenciada, muito mais complexa. E, de fato, isso não foi percebido, sobretudo, pelos governos que se seguiram ao regime militar. Que, rigorosamente, o regime militar, até pelo menos, com algumas diferenças, até pelo menos no começo dos anos 80, ele deu sequência ao projeto desenvolvimentista. Né? Diferenças, eu me refiro, negativas, porque uma das vantagens do projeto desenvolvimentista para nós, né, diante das nossas relações internas de poder, é que os mercados internacionais de crédito estavam fechados. Né? Foram se recompondo a partir dos anos 50 e 60. Né? Então, nós fizemos a industrialização financiando com atrasados comerciais, com pouco financiamento em moeda estrangeira. Né? E eu sempre digo que o Brasil, o establishment brasileiro, desde a independência, quando há um ciclo de crédito, eles começam a salivar internacional, feito cão de Pavlov. Né? Eles entram em todos. E termina sempre como termina. Então, mas, de qualquer maneira, os militares deram-se uma diferença entre o ciclo de crédito dos anos 50, dos anos 70, que o Malan chamou de gross school debt, né? E o dos anos 90, que é o do debt sim gross. Um era o crescimento com dívida, o outro era dívida sem crescimento, que é o do nosso professor Fernando Henrique. Eu acho que o que se mantém de pé é a ideia de que, em primeiro lugar, né, não desapareceram as assimetrias de poder financeiro, de poder político e militar, de poder comercial entre os países. A globalização não eliminou essas diferenças, ao contrário, elas as acentuam. Ao contrário, elas acentuam. Os países que foram bem-sucedidos nesse processo de globalização foram a partir dos seus projetos nacionais de desenvolvimento, né, com uma articulação específica diante das características, das peculiaridades da expansão capitalista desse final do século XX, começo do século XXI. O que o Brasil fez nos anos 90 foi simplesmente aceitar, depois nós podemos discutir por que razão, simplesmente aceitar o fato de que, se ele aderisse passivamente às regras que estavam ditadas, eu vou falar do processo de Washington, porque essas regras vão além do processo de Washington, né? Ele se integraria virtuosamente à economia internacional. Ao contrário, o Brasil perdeu participação no mercado, diminuiu sua participação no comércio internacional, né? Arranjou uma tremenda crise cambial, né, que se eclodiu em 1998, 1999, e teve um baixíssimo crescimento. Quando nós falamos dos outros países, como por exemplo a China, a integração chinesa é uma extensão da sua Revolução Nacional feita em 1949, que é uma Revolução Nacional, socialista, mas nacional. Claro? O que acontece é que, a partir da crise econômica e política do regime militar, nós fizemos uma inflexão, que também não
vamos jogar toda a responsabilidade em cima do Fernando Henrique, como Getúlio exprimia as forças sociais do seu tempo. Se nós nos lembramos do final dos anos 80, o clima no Brasil era o seguinte: vamos liberalizar, chega de desenvolvimentismo, chega disso, chega de estatização, chega de desenvolvimentismo, vamos liberalizar. Era um clima nas classes produtoras, nas classes médias. Só ficava um bando de cretinos, chamados jurássicos, falando que aquilo era uma coisa perigosa. Que era, né? Que a tal da globalização não era tão homogeneizadora, não era tão suave como se imagina. Nós estamos olhando já, desde os anos 70, estavam acontecendo as transformações que estavam ocorrendo. Só que isso não acredito que botou isso na Solução de 88. Quem? Esse bando de cretinos conseguiu botar isso na Constituição de 88. A Constituição de 88, na verdade, é uma Constituição esquizofrênica. Que ao mesmo tempo em que ela fez uma coisa fantástica, que foi incluir todos os direitos sociais, ela tirou o atraso do Brasil. Desde o Getúlio, para dizer, desde o Getúlio você não tem um avanço tão grande na definição, na defesa dos direitos sociais como na Constituição de 88. Né? Tanto que os conservadores sempre dizem que ela é uma distribuição de direitos absurda, né? Que o Estado brasileiro não pode cumprir isso, que isso, né? Eles atacam a Constituição por esse lado. Né? Como é que o país pode crescer se tem a Constituição de 88 que atribui tantos direitos assim? Né? Nós chegamos atrasados nesse jogo. Chegamos atrasados. E na verdade, as críticas que se fazem à legislação social do Getúlio são feitas também desse ponto de vista atrasado. Ele otorgou, sim, esses direitos aos trabalhadores. E como é que vocês queriam que fizessem num país que era um fazendão? Não é que era fazer um fazendão, em que os escravocratas fazendeiros, inclusive meu bisavô, liam Stuart Mill, né? Derramando a cera da vela nas costas do escravo. Como é que é? Lia Stuart Mill e chicoteava o escravo. Isso era o oligarca liberal. Isso era o oligarca. É uma peculiaridade brasileira. Eles eram oligarcas escravistas e liberais. Então, o que aconteceu, voltando, o que aconteceu é que essas forças transformadas se transformaram no que eu chamo nesse artigo dos cosmopolitas aqui. O que são os cosmopolitas? O que é a atitude cosmopolita? A atitude cosmopolita é o seguinte: isso aqui é o povo de miseráveis, de mestiços, né, que não vai a lugar nenhum se não tiver capital estrangeiro, né, ajuda estrangeira, isso aqui não vai. Estou simplificando as coisas, nada sofisticadas que eu estou dizendo, né? Mas de vez em quando ele não precisa ser sofisticado. É isso que eles pensam. E aí ele se juntou uma boa parte da classe média da intelectualidade brasileira. Né? Eu, sem querer aqui ofender ninguém, mas simplesmente para caracterizar, é o chamado, aquela atitude de que algo está cheirando mal, sempre, né? Do Estado brasileiro. Esse Estado que eu chamo, vocês desculpem, Uspiano folhaspe tucano. Né? Esse tipo. Os pianos estão sempre sentindo que alguma coisa está cheirando mal. Né? Essa atitude, assim. Agora tem uma discussão para saber se os paulistas eram 400 ou não eram, que é absolutamente irrelevante. Tem menor importância. Mas, enfim, eu, como tenho o pé nas duas canoas, prefiro o meu lado imigrante. Mas, enfim, é essa coisa, né, que deu e que carregou uma boa parte da classe média brasileira. Né? Essa rejeição ao nacional. Aumentou muito nos últimos anos. Essa rejeição ao nacional, essa indisposição com qualquer coisa que lhes pareça interferência nos mecanismos. Veja essa discussão sobre a liberdade de imprensa. Não é uma coisa mais inacreditável. Não é? Os americanos, pelo menos, eles têm a virtude de, com aquela ingenuidade, eles enfrentarem a questão e sabem que lá é um oligopólio de informação. Né? Aqui, os editoriais são assim, não, afinal de contas, nós precisamos preservar a liberdade. Que liberdade de informação?
Que liberdade de informação você tem aqui com 4 jornais, uma televisão que manipula desabusadamente a informação, que manipula as pessoas e que, infelizmente, todos os governos acabam sucumbindo ao poder dela. São capazes de resistir. Então é isso que nós temos agora. Então esse é o problema de como é que você redefine o projeto. Não é um problema de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. É um problema de como as forças sociais vão se juntar para redefinir esse projeto. Agora, veja o caso do Pacto Social, por exemplo, agora. Veja as reações. Eu não estou dizendo que vai dar certo o Pacto Social, eu sou muito cético em relação a isso. Mas a reação à ideia, porque não pode, porque senão, não. A administração da economia tem que ser feita pela política monetária e pela política fiscal. Qualquer outra coisa perturba a execução da política econômica. Isso foi feito na Europa no pós-guerra largamente. As concertações sociais. Na crise de 80, largamente. Mas aqui é visto como uma excrescência. Uma excrescência. É isso, quer dizer, na verdade, a herança de Vargas está francamente na defensiva. Francamente. O senhor fez uma brilhante análise sobre as relações internacionais no período de Getúlio. Mas não seria interessante fazer um paralelo das classes sociais em presença, já que, falando de história e atualidade, no período de Getúlio, sobre 50 a 54, as classes sociais que apoiavam o nacionalismo, a verificação da Petrobras, etc. E as classes sociais em presença hoje? Olha, eu não me preparei para fazer esse tipo de comparação. Portanto, o que eu posso falar são análises impressionistas, mais impressionistas das que eu fiz aqui. Mas eu domino melhor, por isso que eu escolhi essa forma de abordar, porque eu dou aula desse assunto, então para mim ficou mais fácil eu abordar desse ponto de vista, porque eu acho que ele é muito importante para a gente também relativizar a figura do Getúlio, não concentrar muito na figura do Getúlio, ainda que ela tenha sido importante, como eu disse. O Hegel dizia que o Napoleão era uma figura fundamental, porque ele carregava a revolução, ele era a Revolução Francesa a cavalo. O Getúlio gostava de cavalo também, que ele era gaúcho, mas ele era o Estado Nacional Desenvolvimentista a cavalo. Era isso, que ele encarnava ali as contradições todas. É isso que eu procurei acentuar, para a gente fugir dessa discussão se ele era isso, se ele era aquilo. Essa discussão centrada em cima da figura dele. Agora, como eu estava dizendo, a sociedade brasileira dos anos 50 era uma sociedade urbana industrial de formação, e em que você tinha, na verdade, posições políticas, a meu juízo, muito mais consolidadas, muito mais claras, até porque eram muito mais claras, era muito mais fácil você tomar decisões naquela época. Não havia uma diferenciação social, você não tinha uma classe média tão diferenciada como você tem agora, que aliás é um fenômeno estranho, universal, que as classes médias foram as grandes beneficiárias dos projetos de estado de bem-estar e de desenvolvimentismo. Na Europa foi um grande beneficiário, e se voltaram contra ele. Isso que é? Isso são as ironias da história, porque elas aderiram, no fundo, na Europa e aqui, mais na Itália, eu acho, menos na França, aderiram à ideia da liberdade econômica, do livre mercado, da livre iniciativa. Tanto que os italianos votam no Berlusconi como um exemplo de êxito, de sucesso dessa figura. O cara que era cunha de navio virou primeiro-ministro da Itália. A Itália, como diz o Nino Carter, meu amigo, a Itália merece. Mas aqui no Brasil, se você olhar os pequenos proprietários, a classe média ilustrada,
classe média de profissionais liberais, né? Todos eles, essa diferenciação social foi produzida pelo Nacional Desenvolvimentista. E é, na verdade, a inexistência de um projeto semelhante que está afundando, porque eles estão regredindo. Estão regredindo, porque a classe média está sofrendo os efeitos do encolhimento da economia brasileira, ou do encolhimento que foi produzido na economia brasileira nos últimos anos. Né? Então, eu acho que você tem também ali um problema de imaginário social, muito difícil de resolver. Né? Você vê, por exemplo, as reações ao pacto. Né? Tudo que parece uma ação concertada coletiva parece a eles inaceitável. Nós temos que reconhecer isso, que essa coisa do individualismo de possessivo americano, né, invadiu muito a cultura brasileira e o imaginário social. E as manifestações são muitas. Eu vejo como se comportam os meninos, a reação que eles têm a qualquer coisa que seja coletiva, na escola, por exemplo. Reagem mal. Então, isso não é uma questão que se refira apenas à diferenciação da estrutura de classes em si mesmo. O problema é de como as classes estão para si mesmas, como dizia o outro sujeito. Né? Comentário da pergunta que você respondeu é o seguinte: Getúlio ganhou em 30, em 32, em 37, em 50, o mesmo ator político. Classe política paulistana, seja pelo Partido Democrático ou DN, a face aberta. Tinha os mineiros lá na aldeia. Tinha os mineiros. Mas, os mineiros. do ponto de vista acadêmico, o berço intelectual dessa classe chama-se USP, mais que USP é Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Né? E aí conta a metade da história. O Getúlio não passa por um ditador autoritário e combate judeus e tudo mais. Daí eu acho que um pouco a questão do Fidel Aguarda vem de um sociólogo austriaco. Né? Isso, do ponto de vista acadêmico, matar essa metade do Vargas que você falou que é difícil na academia matar, quer dizer, sujeito que talvez tenha sido o único sujeito que pensou o projeto de nação dos países. Foi pensando ao longo do tempo, então, foi construído. E ao mesmo tempo é rebatido no caso de uma coisa seguinte, a USP nesse sentido não cumpre um papel muito mais de drástico, intelectual, para desqualificar uma figura política por ser contra a ideologia liberal paulista. Bom, eu quero dizer a vocês que outro dia nós temos um projeto de um livro que vai se chamar Uma Certa Herança Marxista, em homenagem ao Janotti. Não, vocês estão rindo, mas é verdade. Eles todos fizeram depoimentos para o livro, né? Inclusive o Fernando Henrique. Fez para você. Mas é inequívoco que no caso da Faculdade de Filosofia, né? Quer dizer, do mainstream da Faculdade de Filosofia, né? Não diria nem bem o Janotti, mas o Fefor, o Fernando Henrique, etc. E ele reafirmou isso na entrevista para mim. Né? Eles, na verdade, estavam dispostos a fazer a crítica, entre outras coisas, a compreender a industrialização brasileira, os desenvolvimentos e tudo, mas a fazer a crítica do estatismo, né? Do intervencionismo, do populismo. Né? E essa coisa pegou. E está no osso, está nos ossos, eu acho, que daquela escola. Né? Mesmo os que, na verdade, se consideram filhos bastardos, né? Eu, por exemplo, sou bem bastardo. Mas aquilo está no osso, está nos ossos. Tanto que o que aconteceu com a maioria deles que eram, digamos, tinham posições à esquerda, viraram liberais. Mas não foi.
tem todo o direito de virar liberal, mas esse era o destino dele. Esse era o destino desde o começo. Né? Quando nós estávamos lutando contra a ditadura, juntos, né? Essas diferenças não eram tão claras, já eram mais ou menos perceptíveis. Né? Eram perceptíveis, não eram tão claras. Mas agora ficaram claras, porque é natural que fique assim. Agora, isso aqui é o berço. Não é por acaso que São Paulo é o berço do liberalismo. Não é por acaso. Né? Foi originariamente a região onde o capitalismo, mesmo do primário exportador, se desenvolveu, ampliou essas atividades, diferenciou as funções, etc. Né? E também por conta do peso que tem a herança ideológica livre-campista do primário exportador. Por que não? Isso aí está no socialismo em São Paulo, Partido Socialista Brasileiro de São Paulo. É um partido são os liberais socialistas. A Itália também tem esse fenômeno dos liberais socialistas, não tem? Tem. O Brasil também tem. Agora, o que me incomoda nessa história é essa simplificação do populismo. Isso me incomoda particularmente, porque isso é um reducionismo. Né? Porque aí você cola, eu já falei isso para várias pessoas, você cola o voto nas políticas, isso aqui é populismo. Né? Isso não tem nenhum valor heurístico, não tem nenhum valor interpretativo. Isso é uma falsificação. Né? O Getúlio era populista. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele editou uma legislação que era a favor do povo, era populista. Agora vira tudo populista. Se você, na verdade, propõe o aumento do investimento público, o cara fala, você é populista. Que é uma maneira fácil de você fugir do problema, ao invés de enfrentar. Né? Mas você tem razão. Aí a matriz desse negócio ideológico é a USP e a imprensa paulista, sobretudo. O Estadão teve uma importância enorme na formação do imaginário. Os seus editoriais, tonituantes. Outro dia o Staub pegou o editorial de 1953 do Estadão. Dizia a mesma coisa que diz o de 2002, igualzinho, é sobre a Petrobras. O povo, sobre a Petrobras. Igualzinho, eles não mudaram nada. A vantagem de você ser liberal, mas você não precisa mudar nada, você continua igual a 1900. Você não precisa mudar nada, você fica do mesmo jeito e fala as mesmas coisas, é uma vantagem, você não faz nenhum esforço, porque é um esforço que a gente fica fazendo de tentar compreender, eles não precisam compreender nada. Aliás, o poder não precisa compreender nada. Não é? Compreender é negócio nosso aqui. Eu sei que esse setor de inovações armadas do Exército não pode ser visto em bloco conjunto de todas as operações. Então, de atualidade da história, como é que você vê essa coincidência aí do projeto nacional e a presença militar, né, no Brasil, assim, passar a se estar no Estado brasileiro, muito presente da corrupção, né? Quer dizer, e essa coincidência também, quer dizer, com a ausência do projeto nacional, essa saída de cena militar, essa questão, então, dessa relação, dessa presença militar e projeto nacional. Como é que você vê isso? E qual o panorama de hoje que você vê, assim, quando as Forças Armadas estão tão ocultadas, digamos assim, essa conjuntura? O que você teria a dizer nesse sentido, dessa presença ausente dos militares hoje? Como é que você vê essa vinculação das outras coisas, esses fenômenos? Eu acho uma pergunta que eu vou responder como cidadão, não como supostamente um professor de economia, porque eu não tenho informação suficiente para responder essa pergunta, mas não com mais certeza, que não há mais com mais riqueza. Então, eu acho que a nossa visão dos militares hoje, né, é uma visão que tem a interposição do período militar. Então nós temos uma visão deformada. Eu sempre fiz um esforço mesmo quando era
nós éramos perseguidos por eles para não cair nessa espécie de maniqueísmo, né? Tentar compreender qual foi o papel deles ao longo da história. Vamos pegar... Eles têm muito a ver, você é historiador sabe melhor do que eu, com a interação entre o caráter unitário do Estado brasileiro e a presença dos militares. Ela foi, ao mesmo tempo que ela preservou o Estado unitário, ela foi reforçada. A presença dos militares, a importância dos militares foi reforçada pela necessidade de se garantir a integridade desse. Nós precisamos recordar o papel dos militares, no bem e no mal, na interrupção das tentativas regionalistas de separatistas. Isso é uma coisa muito geral. Mas eu diria que, a partir de 22, eles, na verdade, se tornam os protagonistas ativos do processo de modernização. E eles vão sofrendo transmutações também. Porque o que acontece é que, voltando ao período que eu estava me referindo, uma boa parte da oficialidade estava comprometida com o ideário fascista, anti-americano. Se você pegar as negociações sobre as bases militares, você pega, por exemplo, o brigadeiro Eduardo Gomes, o DM, você pega o Cordeiro de Farias, o DM, depois americano, todos eles, né, se colocaram contra a cessão das bases militares, fizeram objeções. Por quê? Porque você tem aqui um exército que estava comprometido já naquele momento com a construção da nação. Estava por vários anos. A coisa americanizada ocorreu no pós-guerra. Já no pós-guerra, né, a movimentação contra o Getúlio foi construída, né, pela intervenção americana na formação dos militares brasileiros. A atração que os americanos exerceram sobre os militares brasileiros. E para isso foi decisiva a história. A gente não gosta das contradições, mas a gente tem que olhá-las de frente. Né? A história da FEB, da participação da Força Expedicionária Brasileira, né? Da vitória americana. Voltando outra vez à questão, isso teve importância na queda do Getúlio. Teve importância na queda do Getúlio e nas ameaças ao Projeto Nacional Desenvolvimentista. Mas, paradoxalmente, quando eles deram o golpe, eles foram obrigados a seguir a agenda desenvolvimentista. É um engano dizer que a política... O Roberto Campos, por exemplo, ministro do Planejamento do governo militar, o que ele fez? Fez uma profunda reestruturação das instituições e das formas de operação do Estado brasileiro para garantir o processo de desenvolvimento. Não tinha como fazer de outra maneira. Então, blá 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 liberal, conversa liberal, era uma conversa ideológica. Ele fez a reforma tarifária, fez a reforma fiscal, né? Fez a reforma tarifária que deu força às empresas estatais brasileiras, fez a reforma fiscal, fez a reforma da dívida pública. Ele e dois liberais. Né? Então, durante o tempo todo do milagre econômico, né, você tinha um grupo importante de militares que estavam preocupados com a excessiva dependência já do Brasil em relação ao endividamento externo. Eu, por acaso, participei disso, né, como um jovem professor aqui, né, eles procuravam a gente para discutir, para saber, porque eles procuravam a gente por quê? Porque não tinha mais quem procurar. Né? Então, o conflito de 69 entre o Albuquerque Lima e os outros militares era um conflito para você reafirmar o desenvolvimento nacional contra o modesto abertura posterior que foi feita pelo Delfim. Né? O Delfim também não é um cosmopolita enragé. Né? Não era esse o projeto dos militares. De jeito nenhum. O projeto, na verdade, de liberal é do governo que assumiu em 93, 4. Esse é do Collor, o cara que queria matar a inflação com um tiro só, do Collor, e do Fernando Henrique.
Isso, o projeto liberal é deles, não é dos outros. Tá? Muito menos do Geisel, né? Que, com todos os seus defeitos, né? Esse ele não tinha. Errou até na estratégia, eu acho. Isso é uma outra discussão que o professor Lessa pode fazer, né? Estratégia do segundo PND. Mas, voltando à coisa dos militares, eles não são os mesmos em todos os momentos. São uns em 22, são outros nos anos 30, são outros nos anos 50. Aliás, são outros não, na verdade muda a composição do oficialato. Eu me lembro, em 64, dos expurgos que foram feitos no Exército Brasileiro, e esses expurgos eliminaram do Exército Brasileiro toda essa tradição riquíssima, da qual fazia parte o pai do professor Fernando Henrique Cardoso, general Leônidas Cardoso. Tão divididos quanto a sociedade brasileira. Infelizmente ganharam os outros, né? Não ganharam os nossos. Né? Mas eu tive vários colegas que foram caçados, tiveram que mudar de vida, etc. Já capitães, colegas de classe. Na faculdade de filosofia, eles liam História e Consciência de Classe comigo. Claro que não podia dar certo.